6 de outubro de 2025, quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. A paz do Senhor Jesus Cristo, desejo que te vá tudo bem. Tema da lição esta semana, o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Tema da leitura diária desta segunda-feira é a fé produz entendimento. O versículo que estaremos estudando encontra-se na carta aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo 3, que diz assim: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Meus amados irmãos e amigos que nos ouvem, vivemos em um tempo em que o corpo humano é mal compreendido. Alguns o exaltam de maneira idolátrica, e até mesmo outros o desprezam, esquecendo-se de que ele é obra-prima de Deus. Mas eu quero deixar para sua meditação esse estudo e já vamos começar com uma ilustração bem interessante. O corpo que exercita a fé, imagina um atleta treinando diariamente. Ele não vê imediatamente os resultados, mas confia que com o tempo o esforço produzirá força e equilíbrio. Da mesma forma, nossa fé é o exercício espiritual que fortalece o entendimento, assim como o corpo cresce com disciplina, a mente e o coração crescem quando exercitam a fé. É pela fé que o invisível se torna real aos nossos olhos espirituais. Sim, entendemos que sem fé não há crescimento, nem físico, nem espiritual. É necessário que creiamos. Portanto, pela fé, repito, pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. O visível não foi feito do que se vê. Portanto, hoje eu quero falar contigo sobre que a fé é a lente que nos permite enxergar a beleza da criação e o valor do corpo humano conforme o propósito divino. Entenda bem, a fé ilumina a mente. Como já falamos em Hebreus, capítulo 11, versículo 3, o autor de Hebreus declara: pela fé entendemos, ou seja, a fé precede o entendimento. O mundo busca compreender para crer, mas o crente crê para compreender. Quando cremos, o Espírito Santo abre o nosso entendimento e nos faz ver a mão de Deus na criação, inclusive no corpo humano, cada célula, cada sistema, cada detalhe da anatomia humana é uma expressão da sabedoria divina. Em o corpo humano tem os sinais da digital de Deus, onde ele trabalhou com cuidado, com carinho e com propósito. Vimos no Salmo 139, verso 14, dizendo: eu te louvo, porque de modo terrível, maravilhoso, fui formado. Quem crê nisso não desrespeita seu corpo, não se entrega à autodesvalorização, nem à confusão de identidade, mas reconhece que é obra-prima das mãos de Deus. A fé nos dá segurança, como está no versículo de apoio, no versículo 1 do capítulo 11, que diz: mesmo sem ver, sabemos que Deus criou e sustenta
todas as coisas. O corpo não é fruto do acaso, mas resultado da palavra poderosa de Deus. Quando olhamos para o corpo, devemos ver mais do que biologia. Devemos ver teologia. O corpo é templo do Espírito Santo, como já falamos no capítulo de número 16, capítulo 6, versículo 19, da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. O corpo foi criado para glorificar a Deus e não para ser instrumento de pecado. Quando nos sentimos fracos, doentes, limitados ou cansados, devemos lembrar: o mesmo Deus que nos criou sustenta cada célula nossa. A fé nos dá segurança de que nenhum detalhe da vida está fora do controle de Deus. A palavra, a fé e a palavra caminham juntos. Não há como ter fé sem a palavra, e não há como ouvir a palavra e não ter fé. Romanos capítulo 10, versículo 17. Portanto, a fé nasce da palavra e cresce pela palavra. Sem ouvir não há fé. Sem fé não há entendimento. Sem entendimento não há adoração verdadeira. Porque para adorar a Deus precisamos conhecer a palavra e entender o que Deus está dizendo através dela. Quando meditamos na palavra, o Espírito Santo nos ensina a valorizar o corpo, não como um fim em si mesmo, mas como instrumento de adoração. Romanos capítulo 12, versículo 1 nos convida: apresentai vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Assim é a fé. E a palavra nos conduzem a viver com o corpo rendido à vontade de Deus e não aos padrões mundanos. Ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Portanto, nós somos chamados a praticar a fé, exercer a fé em nosso corpo. Amados, o corpo humano é palco onde a fé se manifesta. Com ele oramos, servimos, adoramos e amamos. Testemunhamos. Cuidar do corpo é honrar o Criador. Destruir, negligenciar ou corromper o corpo é negar a fé que diz crer no Deus Criador. Portanto, exercitamos a fé, cuidando do corpo com gratidão, usando o corpo para o bem, rendendo o corpo com um instrumento de adoração. Veja, já estamos caminhando para o final. A fé é a chave que abre nossa compreensão espiritual. E é pela fé que enxergamos que fomos criados com um propósito, sabedoria e amor. Mesmo sem entender tudo, cremos, e essa fé nos traz paz e clareza. Veja, crer precede compreender. Quando cremos, Deus revela sua glória até nos detalhes do corpo humano. Portanto, será que temos usado o nosso corpo como sacrifício vivo em fé diante de Deus? Estamos dispostos a renunciar os desejos da carne para vivermos pela fé no Espírito? Nosso corpo tem sido instrumento de fé, pureza e adoração ou de vaidade e incredulidade? Ouça, meus amados irmãos, hoje o Senhor nos chama a renovar a nossa fé e a consagrar o nosso corpo novamente a Ele. Creia, o Espírito Santo abrirá o teu entendimento para contemplar a maravilha da criação divina em ti. Que cada respiração nossa seja um ato de adoração ao nosso Deus Criador.
Portanto, pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, e o invisível não foi feito, e o visível não foi feito do que se vê. Portanto, rendemos glórias ao Deus Todo-Poderoso que nos formou com sabedoria, propósito e amor. Amém.